Um dia depois, ao anúncio das tarifas recíprocas do presidente norte-americano Donald Trump, o mercado e a economia global reagem. Ações da Apple, Microsoft e da Amazon, por exemplo, registraram queda. De acordo com o jornal Financial Times, a perda da Apple está calculada em 250 bilhões de reais em valor de mercado. A revista The Economist ganhou destaque com essa capa de forte impacto. Vamos jogar aí na tela para você acompanhar, que foi a revista Economist, é uma revista que tem alta repercussão, é uma revista ali, uma publicação muito relevante. Ela publicou essa capa ali como a chamada, né, como o dia da ruína, né? Logo depois desse anúncio do presidente americano Donald Trump, em que anunciou uma série de tarifas recíprocas, né? Da imagem, o presidente americano, ele aparece ali com uma serra em cima do mapa dos Estados Unidos. Embaixo dessa manchete ali de dia da ruína, né? Lembrando que o presidente americano chamou como dia da libertação, nessa capa da revista Economist, incluiu o título da matéria principal dessa edição de quinta-feira, que foi Como limitar o dano global. A revista britânica chama na matéria citada as tarifas de Trump como irracionais e diz que elas causaram estragos econômicos, porém os países ainda podem limitar os danos, né? Ontem o Donald Trump jogou vários mísseis, né, para todos os lados. É verdade. As principais bolsas de valores também do mundo reagiram aos anúncios, registraram fortes quedas. A gente tem, inclusive, em detalhe para você aí na tela, né? No Brasil, o dólar também fechou no valor mais baixo do ano, R$ 5,62. R$ 5,62. E nessa quinta-feira, o presidente Lula, né, falou que o país é o país que defende o livre comércio e que vai reagir em caso de imposição de ações protecionistas. A gente vai ouvir a fala do Lula e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes das bolsas de valores para vocês. Que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Lula dando esse recado ali ao presidente americano e desencadeou uma série de reações. O presidente da França, Emmanuel Macron, classificou as tarifas anunciadas por Trump como infundadas. A decisão anunciada ontem à noite é brutal e infundada. É infundada porque os desequilíbrios comerciais não são corrigidos pela imposição de tarifas. A teoria econômica demonstra claramente o oposto, particularmente quando esses desequilíbrios não levam em conta setores como serviços digitais, entre outros. Em última análise, essa decisão impactará todos os setores de nossas economias. Dos 500 bilhões de euros em bens exportados pelos europeus para os Estados Unidos, já podemos ver que mais de 70% serão afetados por essas tarifas. Sobre esse assunto, a gente conversa com um economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochelin. Ele entra agora e conversa com a gente. Obrigada, viu, professor? Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Professor, eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que o senhor desse um panorama dessas bolsas de valores, né? Como que foi a reação do mercado, né? A gente viu ali que a Bolsa de Nova York terminou o dia em queda ali desde 2020, talvez não tinha uma reação tão parecida como aconteceu hoje. Verdade, a gente viu uma queda muito expressiva, não só da Bolsa de Nova York, mas de várias bolsas ao redor do mundo. Isso, obviamente, como reação às tarifas anunciadas pelo governo Trump.
Então eu chamo a atenção para o pessoal de casa de que as tarifas devem, sem dúvida nenhuma, ter um impacto muito negativo sobre o comércio internacional, vai ficar tudo muito mais caro, né? Os Estados Unidos é o principal mercado internacional, o principal ator do mercado internacional. Tarifas maiores tornam mais caro esse comércio, restringem, portanto, os negócios internacionais, e o impacto esperado é um crescimento econômico mundial muito menor. Empresas vão vender menos, a atividade econômica vai ser menor, o consumo de maneira geral vai se tornar mais caro, e o efeito disso, o reflexo disso, vai ser um lucro menor para as empresas. Com um lucro menor, as empresas vão distribuir menos dividendos, e daí essa reação da Bolsa. A Bolsa de Valores funciona na base de expectativas, de alta de ações, de mais lucro de empresas, portanto, de mais dividendos pagos pelas empresas, e diante de um quadro de menor crescimento, ou até talvez de recessão, a expectativa é de lucros menores, de dividendos muito menores, e, portanto, a gente entende aí, a partir desse quadro, a partir desse contexto, essa queda impressionante das bolsas de valores. Professor, exceção do Brasil, é claro. Professor, e por que o Brasil não reagiu com tanta, em relação, né, em comparação com as outras bolsas? Porque a do Brasil, ela não teve tanta queda, ela fechou mais ou menos com a estabilidade. É importante a gente entender também. Porque, na verdade, o que a gente tem que ver também não é apenas esse efeito mais generalizado, que certamente vai haver, mas também tem que pensar desse efeito em termos relativos. Ou seja, para alguns países, esse tarifaço vai representar um impacto maior sobre os seus produtos, para outros países um impacto menor. A gente viu, pelo que a imprensa divulgou, que a tarifa aplicada sobre os produtos brasileiros vai ser a menor possível, no caso 10%. Uhum. A gente viu que, por exemplo, alguns países asiáticos vão sofrer tarifas de 40%, 30%, 25%. Então, a partir daí, a gente vai ver produtos de, muitas vezes, países que são concorrentes do Brasil em algumas áreas se tornarem muito mais caros no mercado americano, o que vai favorecer, em termos relativos, os produtos brasileiros. Então, a ideia é que, como o comércio internacional, obviamente, envolve um número muito grande de países, se alguns são mais prejudicados e outros são menos prejudicados, os menos prejudicados têm o que eu vou chamar de vantagens relativas por conta dessas medidas. É como se a gente entendesse que as medidas são menos piores para o Brasil. Então, algum efeito positivo pode ter. Positivo na comparação com o que vai provocar para outros países. E para isso, se você me permitir, eu trago uma comparação com o que aconteceu em 2018, no primeiro mandato do governo Trump, quando ele também impôs barreiras, impôs tarifas a vários países, como, por exemplo, aumentou tarifas contra a China na ocasião. E a China reagiu a esse aumento de tarifas, coisa que hoje também alguns países estão fazendo e vão fazer. Houve retaliação por parte da China naquela ocasião, e uma das retaliações adotadas foi aumentar tarifas sobre a soja que os Estados Unidos exporta para a China. Isso encareceu o produto americano na compra dos chineses, o que, por sua vez, favoreceu o produto brasileiro. A partir daí, a soja brasileira ganhou mercado na China, encontrou mais compradores, porque se tornou relativamente mais barata, o que ajudou a deslanchar a exportação de soja do Brasil para a China. Então, esse exemplo acho que serve muito bem para a gente entender o porquê que, em termos relativos, essas medidas podem ser, aspas fortes, favoráveis ao Brasil, e daí a gente vê a Bolsa Brasileira traduzindo, refletindo esse movimento. Professor, o senhor acredita, né, diante, por exemplo, da pressão de grandes empresas que vão sofrer, de fato, nos Estados Unidos, né, empresas norte-americanas que vão sofrer com essa taxação, o senhor acredita em uma pressão a ponto de o presidente Donald Trump recuar, pelo menos nos valores, reduzir ali esses valores anunciados ontem? Sim, eu acredito que isso não só seja possível, mas até mesmo provável.
não só por conta da pressão eventual que grandes empresas podem fazer, mas eu acho que os números da economia, de uma maneira geral, os números macroeconômicos, como a gente chama, podem acabar levando o presidente Trump a recuar dessas medidas. Eu me refiro a um crescimento econômico menor nos Estados Unidos, eu me refiro a uma inflação maior nos Estados Unidos e também, por tabela, um desemprego maior nos Estados Unidos. Então, se esse conjunto de indicadores de fato se concretizar, crescimento menor, desemprego maior, inflação maior também, se isso a gente verificar daqui a não muito tempo, certamente isso vai ter peso com relação às decisões que o governo americano vai ter que tomar, e essas decisões podem apontar na direção contrária à que foi adotada agora, recentemente. E também, mais ainda, esse tarifaço também pode ser uma estratégia de negociação. O governo norte-americano endurecendo tremendamente nesse primeiro momento e, a partir daí, tentando estabelecer já um patamar muito duro para negociações, para aí sim buscar suavizar essas medidas na medida em que novas negociações sejam feitas. Professor, uma coisa que chamou a atenção de muitas pessoas foi alguns países específicos que o presidente americano taxou. A gente vê Ilha de Nauru, Lesoto, teve além, né, Vietnã, a gente sabe porque muitos produtos são produzidos ali. Mas por que esses países ali, vários países da África, Ilhas Fiji, por quê? Por que taxar esses países? Olha, a gente viu que alguns países foram muito taxados, alguns países asiáticos, você citou o Vietnã. Vietnã é titular do terceiro maior déficit comercial que os Estados Unidos registra. Se eu não estou enganado, agora o primeiro é a China, onde os Estados Unidos registra o maior déficit comercial. Em segundo lugar é o México, em terceiro lugar é o Vietnã. Então, vamos dizer assim que a partir desse quadro se entende o porquê da taxação da República do Vietnã. Agora, esses outros países que você citou, que são países inexpressivos do ponto de vista do comércio internacional, menos ainda se a gente pensar do que eles representam em termos de comércio com os Estados Unidos, não dá para entender. Sinceramente, não tem uma boa resposta para isso, porque são países que não têm a menor expressão em termos de mercado internacional, não impactam em nada o déficit comercial americano, não por conta de uma diminuição da exportação desses países para os Estados Unidos, isso não vai favorecer em nada o emprego, a indústria nos Estados Unidos. Portanto, não sei te responder o porquê desses países terem sofrido tarifas tão elevadas. Agora o presidente Donald Trump está pedindo confiança ao mercado. Hoje a gente teve algumas declarações, né, de integrantes do governo dele pedindo para que os empresários e que o mercado se acalme para dar um voto de confiança, né, que vai dar tudo certo, mas está difícil confiar, né, professor? Olha, muito difícil. Se as medidas são tão claramente contrárias aos interesses das empresas, aos interesses dos contribuintes, aos interesses dos consumidores americanos, confiar por quê? As pessoas não são bobas, as pessoas usam a razão, muitas vezes, além da emoção, é claro, para interpretarem medidas que governos adotam, e nesse caso não dá para entender aonde a gente pode ver qualquer benefício para a própria economia americana. Portanto, esse tipo de apelo eu acho que não vai encontrar muita adesão, uma vez que, acho eu, só tem perdedores. Professor, quando a gente fala em retaliação, e aí minha pergunta é de alguém muito leiga nesse assunto mesmo, quando a gente fala de comércio internacional. Quando a gente fala de retaliação, por exemplo, vindo da China, o que pode ser feito como resposta vindo desses países que foram mais taxados nesse tarifaço anunciado ontem, professor? Olha, o que a gente está vendo acontecer em termos de retaliação, basicamente, também é uma elevação de tarifas de importação. Os países também vão tornar mais caros os produtos americanos que são exportados para fora, para esses parceiros comerciais. Por isso que eu digo que é um jogo que só tem perdedores. Não consigo entender qualquer tipo de ganho, a não ser que ainda a gente vá ver
uma manutenção de tarifas alfandegárias relativamente baixas no comércio entre países que não sejam os Estados Unidos. Então a gente pode ver, esse talvez seja mais um efeito até, a economia americana um pouco mais isolada, os países buscando acordos bilaterais ou até mesmo multilaterais com exclusão da economia americana, de modo a liberalizar comércio fora dos Estados Unidos, e com isso a gente pode assistir, como eu falei, aumentar o comércio fora dos Estados Unidos, a gente vai ver um isolacionismo maior da economia americana, e nesse sentido, de novo, só vejo perdas para a economia americana e podem haver ganhadores em termos relativos, e como eu falei antes, o Brasil pode ser um deles. Professor, uma das apostas do presidente americano em relação a essas tarifas é de reindustrializar, né, os Estados Unidos, levar mais empregos. Queria perguntar para o senhor, tem como? Quais os efeitos a curto e médio prazo? Porque reindustrializar leva tempo. A questão dos empregos, a gente até fala, a mão de obra americana é mais cara do que de outros países. Essa estratégia funciona? Pois é, então acho que você apontou muito bem essa questão de a gente ter, para alguns setores, uma mão de obra americana muito cara, o que torna a indústria americana, em alguns casos, muito pouco competitiva. Deixa eu dar um exemplo que talvez seja bem emblemático. O Vietnã é um grande exportador de confecção de roupas para os Estados Unidos. Um grande exportador. Confecção de roupas é um produto que a gente chama de intensivo em mão de obra. O custo da mão de obra é muito pesada para esse setor. Então, você produzir roupas nos Estados Unidos, onde a mão de obra é cara, em vez de produzir no Vietnã, não faz muito sentido. Esse é o primeiro aspecto. Ou seja, essa reindustrialização vai ser feita na direção de que setores? Certamente que não vai se pensar em substituir a indústria vietnamita, que exporta roupa e calçado para os Estados Unidos. Aliás, o mesmo a gente vê acontecer com a economia mexicana. É um grande exportador de roupas e calçados para os Estados Unidos, exatamente porque, de novo, é um setor intensivo em mão de obra e, portanto, faz todo sentido as empresas americanas importarem desses países. Esse é um ponto. Um segundo ponto é o seguinte: já há algum tempo a indústria americana não tem uma presença mais dominante, mais hegemônica na economia norte-americana. O setor de serviços nos Estados Unidos é o grande empregador. Então, falar de reindustrialização, não vejo sentido também em termos da geração de novos empregos. E, por fim, corroborando o que você disse, a decisão de se estabelecer, por exemplo, de empresas estabelecerem novas plantas industriais, de empresas buscarem contratação de novos funcionários, isso não é uma decisão de curto prazo. Isso não é uma decisão que se adota no calor dos acontecimentos. Empresas, quando decidem novos investimentos, e mais especificamente novas plantas industriais, e mais ainda a relocalização de novas plantas industriais, têm em vista o que a gente chama de longo prazo. Então, imaginar que isso vai ser feito porque, eventualmente, algumas tarifas foram aumentadas, e somente por conta disso, é até uma certa ingenuidade. Professor, para a gente fechar, queria só um comentário do senhor em relação ao que disse agora há pouco o presidente Lula. A gente trouxe aqui para os nossos espectadores uma fala. Ele diz que o Brasil é defensor do livre comércio, do multilateralismo e diz que se as imposições, né, protecionistas existirem, o Brasil ele vai responder à altura. Agora, uma retaliação aos Estados Unidos é difícil a gente pensar, né? Vem mais danos ao nosso país, vem mais ganhos. Como é que o senhor avalia? Como que o Brasil deveria reagir, professor? Porque todo mundo fala que não deveria ali reagir olho por olho, dente por dente. Qual que seria a melhor estratégia? Olha, a estratégia certamente não vai ser movida por uma questão emocional. Nesse caso, quando a gente fala de comércio internacional, mais ainda quando a gente fala de diplomacia, vamos dizer assim, o desejo de vingança não é uma boa conselheira, né? A vingança nunca é uma boa conselheira. E se a gente for pensar em retalhar em termos de aumentar também as tarifas cobradas dos produtos americanos, no final das contas vai acontecer o seguinte:
produto americano vai chegar aqui mais caro, e isso significa para o consumidor brasileiro um produto final mais caro, porque não só a gente importa produtos finais dos Estados Unidos, mas a gente importa também muitos insumos. Muitos produtos fabricados aqui no Brasil utilizam componentes americanos. Então, uma eventual retaliação pode, na verdade, ser um tiro no pé. Então, por mais que seja por mais que nos contrarie a adoção dessas tarifas por parte dos Estados Unidos, não me parece muito racional que a gente use do mesmo expediente como medida de retaliação. Nós seríamos os grandes prejudicados. Então, no final das contas, é melhor não fazer nada. Deixa como está e olha lá, né? Estamos saindo no lucro. Exatamente. Ainda, né, professor? Todo mundo estava achando que ia ser maior essas tarifas para o Brasil, né? Foi menos pior do que se imaginava. Com certeza. Economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin. Obrigada, viu, professor? Um grande abraço para o senhor. Prazer estar com vocês. A gente espera o senhor obrigado. Em outras oportunidades, tá? Tá ótimo. Um abraço para todas. Obrigado. Muito bom, né, gente? A gente teve aí... É um alívio, né? Quando as pessoas, especialistas, falam de forma tão clara e objetiva sobre assuntos tão difíceis, tão difíceis, né? Esclarece, né, pra gente todo o cenário e é muito importante, né, que a gente traga essa tradução, né, e uma tradução do mercado a gente vai ver agora na tela. Quer ver, gente, como é que o mercado se comportou hoje em relação à Bolsa de Valores? Será que a gente já tem João Lages, nosso diretor, ó a Bolsa de Valores, só despencando. Em queda livre, né? Em queda livre. Ó, a gente tem a Bolsa da França, da Alemanha, ali do Reino Unido. A gente tem também do Japão, né? A Bolsa de Xangai na China. Dow Jones, olha, 3,8% de queda. E o Ibovespa, uma queda né, não tão grande. Pode-se dizer que a Bolsa operou com certa estabilidade, fechando a 0,04%. O dólar, né, que a gente trouxe, fechou a 5,62, a menor cotação do ano, uma queda aí de 1,23%. Então, queda livre aí para essas bolsas de valores. E o professor já explicou, né, todo o cenário, o que contribuiu para que o mercado se comportasse dessa forma que a gente está trazendo para vocês. A Bolsa de Nova York, eu estava olhando aqui agora, foi a maior queda desde março de 2020. Lembrando que março de 2020 a gente estava vivendo aquele contexto de pandemia, né? Nossa, é verdade. Início de lockdown, é verdade. Aqui no Brasil foi início de lockdown, inclusive, né? Mas fora já estava bem mais caótico mesmo.